Amém. Então, todo mundo me ouvindo aí, gente? Bom, Ivan, você está me ouvindo? enquanto o pessoal tá se organizando ali, chegando e tudo, vou te falar que eu não resisti. Eu falei um pouquinho aqui sobre a Jocum, não sei se você ouviu aí, porque Eu sim, eu ouvi acho que sim. missão é para todos, né? Não existe quem não foi chamado por Jesus a fazer missão, não é verdade? E eu Verdade. amo, assim, o evangelismo, ir para a rua, eu amo, eu não tenho assim nenhuma formação, não tenho muito conhecimento sobre isso, mas assim, eu amo ir para a rua, eu amo de falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que estão jogadas num canto, numa praça, e aí eu aproveitei para falar um pouquinho sobre isso. Queria dar boas-vindas a você e queria deixar aberto aí para você começar a conduzir a nossa live e trazer a palavra que o Senhor colocou no seu coração. Na presença de Deus. Seja esse Benjamim que interligue pessoas, que levem pessoas até o Senhor, né? Vai fazer, ó, fulana, vem cá comigo. Beltrano, vem cá comigo, vamos participar, né? Seja esse Benjamim, isso fala de chamado, né? Muitas pessoas, não sei se eu sou chamado. Você é chamado a partir do momento que você atende o chamado, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por causa disso, eu queria terminar, fazer uma oração, para ver se dá tempo da gente responder algumas perguntas, conversar alguma coisa. Amém. A minha internet hoje não está legal e eu tenho 50 megas aqui, era para estar boa, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Fecha os olhos aí onde você está, né? Vamos com o Amém. Senhor. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esse primeiro aniversário dessa rádio, Senhor, que foi Amém. um projeto do teu coração, Senhor, para o coração dessas pessoas, Senhor. Assim como Jesus veio de uma cidade pequena, de um lugar pequeno, e ali foi e abençoou tantas pessoas, Senhor. Assim também como a tua palavra nos diz, nós não devemos desprezar os pequenos começos, Senhor, porque ali é um agente do Senhor, ali há pessoas interconectando outras pessoas, Senhor, para o teu reino, e a tua palavra diz que o teu reino não é comida nem bebida, mas amor, paz e alegria no Espírito Santo, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia que você fez para que houvesse salvação, Pai. Toca, Senhor, o coração dessas pessoas. Eu não sei as suas necessidades, os seus alentos, Senhor. Eu não sei, Senhor, aquilo que elas precisam, seus anseios, seus desejos, aquilo que está parado, que está, Senhor, encostado, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor entra com a tua providência, teu Espírito Santo que traz paz, que acalma, que nos mostra, que nos mapeia, Senhor, aquilo que tem atrapalhado uma conexão melhor com o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dessas pessoas que estavam ouvindo, Senhor, por essa rádio, pelos idealizadores, por tudo que o Senhor tem feito e o que vai fazer ainda através da vida deles. Então, primeiro Amém. eu quero agradecer, né, quero cumprimentar todos aí que estão conectados na adm.net, né? Aos idealizadores, né, Sabrina, Ricardo, Adriel Couto, o Miguelzinho aí que faz parte também, né? Que na verdade isso é um projeto do coração de Deus para o coração de vocês. Então quero parabenizar vocês, né? Que o Senhor possa continuar usando a vida de vocês. E muita gente despreza os pequenos começos, mas a missão já realmente ela começa na nossa casa, ao nosso redor, no nosso bairro, né? Quando a gente está preparado, que a gente começa a missionar ali, aí a gente está preparado para ir para outros lugares. Porque muita gente quer ir para muitos lugares, mas não ajuda na própria igreja, não ajuda em casa, aí querem ir para a África, querem ir para outros lugares, mas a missão ela começa em casa, né? Quando eu falo em casa, não só na sua casa que você mora, mas na sua igreja, no raio de ação ali que você convive, né, na sua sociedade. Então, a missão começa ali, o chamado começa ali. Então, parabenizo todos, né? Vocês não desprezem os pequenos começos, é assim que se começa, é assim que o chamado começa a arder no nosso coração, na nossa vida, né? E vai se concretizando e vai se tomando forma, né? E as coisas vão acontecendo. Eu vi você falando de missão, né? Missão significa jovens com uma missão, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido.
fundador da Jocum, ele tem 80 e tantos anos, é lúcido, tem o Facebook, ele chama Loren Canning. A Jocum foi um marco na minha vida, eu aprendi muito, eu cresci muito em Jocum, né? E a Jocum, ela tem um leque, né? A primeira escola que você faz, que é obrigatório, é a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. Você vai para lá, eles vão cuidar de você, depois eles vão te ensinar a sair e te enviar para cuidar de outros. E ela tem Ministério Terceira Idade, crianças, King Kids, ela tem navios, avião, ela está em Hollywood, ela entra no jornalismo, ela entra na música, ela entra no circo, ela entra nos skatistas, nos grafiteiros, nos capoeiristas. A Jocum vai onde ninguém vai. Chega virada de ano lá em Copacabana, eles colocam aquela barraquinha lá para despacho, a Jocum vai lá, coloca uma barraquinha, eles se vestem de branco, escrevem lá, Yoshua, e os outros vai lá e eles pregam o evangelho. A Jocum já está na festa de Barretos, reconhecido pela prefeitura, né? Tem uma tenda dentro da festa de Barretos, né? Que eles começaram lá, caía um peão, acontecia alguma coisa, as pessoas passavam mal, bêbadas, eles iam lá, socorriam, levavam no pronto-socorro, prestavam assistência, e o trabalho deles foi tão reconhecido que a prefeitura deu um lugar fixo para eles dentro da festa de Barretos, reconhecendo o trabalho deles. Então a Jocum é assim, ela vai onde a igreja às vezes não vai, né? Às vezes a gente fica dentro de 4 paredes, a Jocum, vamos naquele prostíbulo lá, não, vocês não podem entrar, não podemos? Todo mundo vai fazer vai aprender a fazer um curso de manicure aí, aprendeu? Agora vai lá fazer a unha delas de graça e prega o evangelho para ela, isso é Jocum, é doideira mesmo. Mas também, depois quem tiver interesse, né, tem o meu Instagram e querer saber um pouquinho mais da Jocum. É muito interessante a escola, eu fiz o curso Raízes também em BH pela Jocum, foi um curso muito bacana. Mas eu queria, então, dar início à mensagem, se a gente conseguir, a gente fala mais um pouquinho de Jocum, né? Joia. E o texto... Se sobrar tempo, Ivan, eu quero te fazer umas perguntinhas sobre isso. Se sobrar tempo, a gente aproveita no finalzinho, legal. Tá bom? Legal. Então, o texto, né, Mateus 18:18, que diz o seguinte: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Há uma aplicação exegética para alguns significados desse texto, mas eu vou me ater ao conectados, né? Que de certa forma vai dar a base aqui para a gente poder estar falando, né? O significado, né, de conectados, né, eu vi que tem muitos sinônimos, né? Muitos, né? Fazer uma conexão, uma ligação entre um computador e outro, dispositivo entre um computador ou pessoas, né? Agregar vários elementos ou mecanismos a um propósito comum, né? Ligar, relacionar, conectar pessoas. Né? Então, é muito rico de sinônimos, né? Acessar, ligar, unir, agregar, conectar, interligar, né? Então, é muito rico. E a gente sabe, né, então, o significado de conectados, né? Conectar, unir ao mesmo propósito, né? Então, eu vou me ater nesse tema para a gente poder trazer uma aplicação legal, porque tem algumas outras variantes aqui que o texto sai também, outras explicações. Mas eu vou me ater, então, ao significado do programa, ao aniversário do programa, e a gente pode tirar uma aplicação pessoal sem estar falando nenhuma heresia, sem estar saindo da palavra de Deus. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre conectar, sobre conexão, né? Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, tudo que conectar. Então, o primeiro princípio aqui que a gente aprende, que a Bíblia está nos ensinando, que a terra governa o céu. A Bíblia não diz o que ligares no céu será ligado na terra, ela ensina que o que ligares na terra será ligado no céu. Então, há um princípio aqui que a terra governa os céus. Trazendo para o nosso dia, né?
A Bíblia diz que Deus, ele encontrava com Adão na viração do dia. Todo dia havia essa conexão de Adão direto com Deus. Adão via Deus face a face no jardim, e todo dia, na viração do dia, Adão se encontrava com Deus. Mas aí, através de um engodo, de um sofisma, de uma inverdade, através de um conselho da serpente, eles perderam a conexão com Deus. Né? E a gente trazendo para a nossa vida, quantas pessoas, né? É interessante que um exemplo comum, você vai entrar na internet, você escolhe a rede que você está. Aí você lá escolhe a rede. Aí quando você sai com aquela rede para outro lugar, ou você quer outra rede, o Wi-Fi pergunta, esquecer a rede tal? Porque ela não consegue conectar duas redes ao mesmo tempo. Você pega o seu smartphone, seu celular, né, um exemplo que eu estou usando, né, que você tem uma rede aí que chama Conectados. Mas aí eu estou ligado no Conectados. Se eu for usar uma outra rede, ele vai me perguntar, esquecer o Conectados? Porque você não consegue conectar, né, o seu smartphone em duas redes diferentes, ou é uma ou é outra. Então a Bíblia diz que Adão era conectado com a vontade de Deus, com a presença de Deus no jardim, né, que tudo era bom, mas perdeu a conexão. A partir do momento que Eva ouviu a serpente, ali eles perderam a conexão, eles perderam o jardim, né? E a gente sabe toda a história. O primeiro Adão, por causa de Adão, né, o primeiro Adão, houve essa queda. Eu guardei uma coisa que eu escrevi na capa da minha Bíblia, que eu queria ler para o pessoal que está ligado aí, que fala sobre a Bíblia e o celular. De repente, algumas pessoas já conhecem. E fala o seguinte: já imaginou se tratássemos nossa Bíblia como tratamos nosso celular? Se sempre levássemos a Bíblia no bolso ou na bolsa? Se dessemos uma olhada nela várias vezes ao dia? Se voltássemos para apanhá-la quando esquecêssemos em casa ou no trabalho? Se usássemos para mandar mensagem para os nossos amigos? Se tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela? Se dessemos de presente às crianças? Se usássemos quando viajássemos? Se usássemos ela em caso de emergência? Teríamos muitas vantagens adicionais. Ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal. Ela funciona em qualquer lugar. Não é preciso se preocupar com a falta de créditos, porque Jesus já pagou a conta e não tem fim os seus créditos. E é melhor que tudo, não cai a ligação e a carga da bateria é por toda a vida. E então, procurem a ajuda de Deus enquanto podem, invoquem enquanto está perto. Eu achei interessante essa conotação entre a Bíblia e o celular. Então, voltando, Adão perdeu a conexão com Deus, né? Nós estamos falando sobre conectar, somos estar conectados, aniversário do Conectados. Adão e Eva perderam a conexão com Deus. E aí a gente sabe a história, né? O que acontece? Aí nós precisamos de que o Emanuel viesse, o Deus conosco, né? Para que isso acontecesse, né? Muitas coisas tiveram que acontecer. O Filho de Deus teve que se tornar filho de Maria. O infinito teve que se tornar um infante. Aquele que sustentava o mundo nos braços, ele ficou nos braços de uma mulher frágil. Aquele cuja roupagem era o espaço, cuja casa era o universo, cujas estrelas eram os seus diademas, cujas nuvens eram os seus carros, foi envolto em panos e desceu num curral. Né? Tudo isso para nos trazer de novo uma conexão entre Deus e o homem. Então, para essa conexão, o Senhor Jesus teve que vir, teve que morrer, né, para nos levar de novo à eternidade, ao jardim. Então, ao perigo de nos desconectarmos por uma má companhia, por um conselho, por um sofisma, por uma inverdade, por uma amizade, alguma coisa que nós conectamos, que nos desconecta com o Senhor. Assim como aconteceu com Adão, assim como eu já falei, que o seu smartphone é uma rede ou outra, você não consegue, né, duas redes ao mesmo tempo.
né, nós vimos a história da Arca da Aliança, né, que simbolizava a presença de Deus. Houve 4 gerações da Arca da Aliança. A primeira geração foi a geração de Eli. A geração de Eli, o sacerdote que perdeu a arca, que perdeu a presença, que perdeu a conexão com Deus. Depois vem a geração de Saul. A geração de Saul foi a geração que achou que podia governar sem a arca, que podia governar sem a presença de Deus, que podia fazer os seus projetos e planos sem estar conectados com o Senhor. Depois vem a geração de Samuel, a geração que reclama a falta da arca, a geração que reclama a falta de estar conectado com a vontade de Deus, com a presença de Deus, né? Porque naquela época a arca era a presença de Deus. Então Samuel simboliza aquela geração que reclama a falta da arca. Ele chega a falar para Saul, olha, quando você vai buscar a arca está em Quearit de Eliade, vamos lá buscar essa arca. Mas Saul se acomoda, ele faz planos, ele monta sua vida e ele acha que ele pode viver uma vida sem a presença de Deus. Ele acha que ele pode levar uma vida sem estar conectado com o trono de Deus. E nós sabemos o fim trágico da história de Saul. Então vem a de Samuel, que reclama a presença da arca. E por fim, a geração de Davi, que traz de novo a arca, que traz de novo a presença de Deus, né? E Davi, no afã de buscar a arca, ele cometeu alguns erros, né? Houve a morte de Uzá. Mas assim também nós, na nossa caminhada, no afã de buscar a presença de Deus, às vezes nós cometemos alguns erros na nossa caminhada. Mas o importante, a presença, né? Hoje nós não temos a arca, né? O Senhor, hoje o véu foi rasgado, ele se faz presente na nossa vida de maneiras maravilhosas, né? Então, houve essa desconexão. E eu queria perguntar para o ouvinte, de repente você que está ouvindo aqui, quando a sua conexão cai, quando você está em outra rede, será que isso não tem te afastado da vontade de Deus? Será que isso não tem te afastado da presença de Deus? Será que isso não tem afastado os planos de Deus para a sua vida? Porque Deus está sempre pronto. Nós que não estamos prontos. O dia que Noé terminou a arca, a chuva desceu. Deus estava esperando ele cumprir. O dia que ele terminou a arca, a chuva desceu. Né? E muitas vezes as coisas de Deus não se cumprem na nossa vida porque essa desconexão. Mas a Bíblia diz também de homens que Deus achou uma conexão com eles, né? Que eles se acharam uma conexão com o Senhor. Em 2 Crônicas 16:9 diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Né? Se a gente pegar aqui e colocar o conectar, não vai estar sendo nenhuma heresia. Ó. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra à procura daqueles que estão conectados com ele. Né? A gente botando conectados aí. E ele encontrou isso em Enoque, à medida que andava com o Senhor. Ele encontrou isso em Noé, enquanto construía a arca. Ele encontrou isso em Abraão, no Monte Moriá. Ele encontrou isso em José, na casa de detenção. Ele estava ali quando Israel e Josué vieram a Jericó. Ele viu isso em Davi, quando corria para enfrentar Golias. Ele descobriu isso em Daniel, na cova dos leões. Ele se juntou muito feliz aos 3 jovens hebreus na fornalha de fogo ardente. Ele estava ali entre os 120 no Cenáculo. Ele estava ali em Atos 4:31, quando o lugar tremeu. Ele reconheceu em Cesareia, na casa de Cornélio. Ele foi encontrado no coração de João, na ilha de Patmos. Né? Será que ele vai encontrar isso hoje no seu coração, ouvinte? Será que ele vai encontrar essa conexão? Porque o inimigo, ele trabalha em algumas áreas. Eu aprendi, inclusive, isso é um estudo de Jocum, que existem 7 áreas na nossa vida, né, na nossa sociedade, que nos influenciam, áreas de maior influência, né, na nossa vida, na sociedade, que mudam a sociedade. A primeira área de maior influência é a família, né? Devido às experiências familiares, quantas pessoas são o que são na vida, sejam boas ou sejam ruins.
muitas vezes por causa da sua experiência familiar. Então, a família é a área de maior influência, depois vem a igreja, a segunda área de maior influência sobre a nossa maneira de pensar. É a segunda área que mais influencia a nossa maneira de pensar. A terceira área é a educação formalizada, a escola, desde cedo, né, o que você aprende na escola, né, até a faculdade. Né? E essa é uma área que influencia tanto que muitas pessoas, quando passam para a faculdade, depois desacreditam de Deus. Algumas pessoas vão para a faculdade e, em vez dela agregar valor e aprender para usar até no próprio reino de Deus, não só para a sua sobrevivência, não para a sua formação somente, mas algumas pessoas começam a indagar coisas, né, às vezes, que vão contra a Bíblia, elas saem da faculdade sem fé, né, para você ver como a terceira área já está brigando com a igreja, que é a segunda área. Quantas pessoas voltam na faculdade descrentes? Né? A quarta área é a comunicação e a mídia, né? A quinta área é a artes e entretenimento. A sexta área é o governo. E a sétima área é o comércio e negócios. Então, o inimigo, ele trabalha nessas 7 áreas de maneira a nos influenciar. Quantas pessoas, às vezes, são só pastoreadas aos domingos por um microfone, né? Escuta a palavra e acabou, né? Mas quantas influências ela recebe para ser desconectada da vontade de Deus, né? Através de comércios e negócios, que também falam de ideologias hoje, o governo, arte, entretenimento, música, teatro, videogame, estão passando uma mensagem o tempo todo. Eles estão te conectando e te desconectando, porque quando você se conecta, como nós falamos lá no começo, quando você se conecta numa coisa, às vezes você desconecta de outra. Então, o inimigo trabalha dentro dessas áreas, né? Você vai ver uma peça de teatro, dependendo da peça, ele está lá trabalhando, trazendo influência, tentando te conectar, passando mensagens para você, né? Um desenho que as nossas crianças veem, às vezes está passando uma mensagem para ele, está conectando alguma coisa com ele, está despertando sentimentos naquela criança. Então, por isso que nós temos que estar conectados com o Senhor. E qual é a maneira de estar conectados? Qual é a maneira de vivermos conectados? Porque está ficando cada dia mais difícil, né? Para nós que já somos idôneos, imagina para os mancebos. O tempo passa, né? Então, qual é a maneira? Né? É você ter o seu devocional, é você ter o seu tempo com Deus, é você buscar uma conexão, é você interagir com Deus. Né? Algumas pessoas largam Deus lá e quando precisam dele acham que Deus é como se fosse uma torneira, que você abre e fecha. Ah, hoje eu preciso dele, vamos abrir a torneira. Ah, hoje eu estou triste, eu quero Deus. Ah, não, Deus é para você se relacionar com ele. Deus é para você estar conectado com ele. Antes de Davi pegar a espada para cortar a cabeça de Golias, Davi pegou uma harpa. E lá onde ninguém via, no privado, Davi adorava o Senhor com aquela harpa. Davi treinava tiro ao alvo lá onde ninguém via. Então, quando ele foi abençoado em público, é porque no secreto ele já buscava o Senhor. No secreto, antes da espada, houve a harpa. A espada dele era aquela harpa onde ele adorava o Senhor. Havia uma conexão com o Senhor. Havia uma conexão, só estava ele e as ovelhas, e ali ele adorava o Senhor. Já havia essa conexão. E o que aconteceu com Davi? É como se Deus estivesse falando, Davi, você vai instituir e situar a cidade mais importante do mundo, Jerusalém. Davi, os salmos mais lindos vão sair da sua boca. Você vai ser o mais citado, só vai perder em referência para mim, Jesus, no Velho Testamento. Davi, você vai ser chamado de rei, você vai ser chamado de menestrel, você vai ser chamado de matador de gigantes, e por causa dessa conexão, no final, o homem segundo o meu coração. Davi era um homem que errou muito, que teve muitos erros, mas o que agradava a Deus, que Davi havia uma conexão com Deus. Davi vivia conectado com o Senhor. Apesar dos erros, apesar das escolhas, apesar do pai que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Não pelos seus méritos, mas para a conexão que ele tinha com Deus.
Então a mensagem que eu queria deixar para você é justamente essa, conexão, né? Algumas traduções dizem amarrar, né? O que amarrar na terra será amarrado no céu, o que soltar na terra será, né, solto no céu. Mas então, será que você tem tido essa conexão com o Senhor, com o Espírito Santo? Será que quando você levanta, você busca isso? Você agradece a Deus pelo milagre do dia a dia? Você está levantando da cama, você está respirando, você está vivo, você tem um teto sobre a sua cabeça. Você precisa interagir. Deus gosta de interagir conosco. Deus gosta de ouvir o que nós temos para falar. Deus gosta dessa interação, né? Quando o livro Bom Dia Espírito Santo foi lançado, foi um best-seller. Porque as pessoas tinham uma ideia errada de Deus, as pessoas achavam que Deus ficava ali, né? E pronto. Então, quando elas viram através desse livro que elas podiam interagir, bom dia, Espírito Santo, que elas podiam agradecer, que elas podiam falar, que elas podiam tratar como se conversa com uma pessoa, se relacionar, aquilo mudou a vida de muitas pessoas, né? E o propósito desse conectar a mensagem, a aplicação pessoal, eu não sei o tempo, eu estou sem relógio aqui. A mensagem que eu quero. Tem tempo, nós temos tempo. Fica à vontade. Amém. A pergunta que eu quero deixar para você, então, é essa. Você está conectado com o Senhor? Você está conectado com o trono de Deus? Você está conectado com a verdade de Deus? Porque, como nós vimos aqui, a geração de Eli perdeu a presença de Deus, perdeu a arca. A geração de Saul viveu os seus planos, os seus projetos, achando que podia se governar sem a presença de Deus. E muitas das vezes nós também achamos isso, porque às vezes a gente está vivendo situação e a gente fala assim, quando eu parar de fazer isso eu volto para a igreja. Eu sei que é o caminho, eu sei que é a verdade, eu sei que é a vida, mas eu ainda não estou pronto, eu não posso ir agora. Eu faço isso, eu estou fumando, eu estou, né? A Bíblia diz, que o Senhor Jesus disse que o médico não são para os sãos, mas para os doentes, e a igreja também. Muitas pessoas, quando dão o primeiro passo de ir, elas deixam de fazer muitas coisas que às vezes para elas iam ser muito difícil, mas às vezes quando ela vê, elas já superaram. Porque a palavra do Senhor é trocar o fardo. Mas as pessoas ainda acham o fardo de Jesus muito pesado. Algumas pessoas, eu fico tão emocionado, me faz tão bem, traz uma paz. Mas se eu entrar para a sua igreja, eu vou ter que parar de fazer isso. Olha só, ela está carregando um fardo pesado. Eu quero deixar uma aplicação pessoal, então, para as pessoas que estão conectadas, porque nem todo mundo tem, às vezes, aquela coisa, não estou afastado. Às vezes a pessoa está indo, mas ainda tem alguma conexão que atrapalha o crescimento espiritual dela, né? Porque precisa haver um crescimento. Nós somos chamados a crescer, né? A palavra de Deus, quando diz lá que se você tiver a fé, não do tamanho, mas igual a um grão de mostarda, as pessoas confundem. Fé do tamanho é uma coisa, igual é outra. Quando Jesus diz fé igual a um grão de mostarda, ele está falando da operosidade do reino de Deus. Por ser a menor da semente, se torna maior. Entende? Não é porque, se eu tiver uma fé pequenininha, as coisas vão dar. Não, ele está falando que ela é a maior, ela é a menor e se torna maior, que os pardais vêm se esconder na sombra da mostarda, depois quando ela cresce. Pardais na Bíblia significa o cuidado de Deus. Então, na verdade, o Senhor está nos chamando a ter uma fé que cresce, né? A operosidade do reino de Deus que iria crescer. Então, na verdade, nós precisamos ter uma fé que cresce. Mas muitas pessoas, às vezes, até têm uma conexão, né? Não estão afastadas nem nada, mas elas estão estacionadas. Não cresce, não tem projeto, não tá... vai lá, se você chamar para ajudar, ajuda, mas não tem, entendeu? Estacionou na vida. Então é preciso ter uma fé que cresce, você precisa descobrir qual conexão às vezes tem atrapalhado de você continuar, né? A Bíblia diz, começa lá, filhinhos, lá em 2 Pedro, filhinhos, eu vos escolhi por causa do nome de Jesus. Aí de filhinhos passa para jovens, jovens, eu vos escrevi
porque a minha palavra permanece em vós, tende vencido o maligno. Aí houve uma promoção, tá vendo? De filhinhos já passou para jovens. Aí de jovens ele já fala assim: Pai, eu vos escrevo porque conheceste aqueles que é desde o princípio. Olha, começou filhinho, tornou jovem, agora ele já gera outra ovelha, agora ele já é pai. Então, o reino de Deus, nós somos chamados a fazer alguma coisa, a ter, né, todos têm alguma serventia em alguma área, né? E seja ela qual for, Deus coloca a sementinha lá no seu coração, então você precisa ter essa conexão de trabalhar aonde Ele te colocou, da maneira que Ele te colocou, né? Então a mensagem que eu quero deixar, né, para aqueles que estão desconectados e de repente vão ouvir essa mensagem ou estão ouvindo, qual é a conexão que tem te derrubado? São os conselhos, são amizades, é a própria internet, é um filme, né? É uma música, o que tem te desconectado, né? Eu vi aqui também que tem uma conexão aqui que representa o Benjamin, né? Que é aquele que conecta mais pessoas ao mesmo tempo, né? E deixa eu ver aqui se eu anotei aqui. É interconectados, né? Que é como se fosse aquele T, aquele Benjamin, né? Que tem sido o trabalho de vocês aí, de tentar conectar pessoas, né? De interconectar, né? Você serve de Benjamin, olha, eu vou me ligar, mas eu vou levar você junto, me dá a mão aqui, ó. Eu vou assistir, vamos no culto, vamos, eu vou te levar, eu vou te dar uma carona hoje, vai comigo. Isso é interconectar, né? Isso é você ser usado por Deus, é você ser o Benjamin. Você está ligado na energia, na fonte, e você está ligando